Tem um tipo de conteúdo que parece forte quando você escuta pela primeira vez. Parece masculino, parece direto, parece vivido, parece até corajoso, porque o cara fala sem filtro, fala como se estivesse revelando verdades que ninguém tem peito pra dizer. Só que às vezes o que parece coragem é só exagero bem embalado. E o que parece sabedoria é só vaidade organizada em formato de conselho. Esse vídeo é um exemplo perfeito disso, porque ele tenta resumir a vida de um homem em alguns checkpoints, como se a maturidade masculina fosse um videogame, como se você fosse passando de fase, como se existissem marcos quase universais que definem quando você virou homem de verdade. E à primeira vista, isso até seduz, porque homem gosta de clareza, homem gosta de mapa, homem gosta da sensação de progressão. A ideia de que existem eventos concretos que mudam sua vida dá uma sensação de ordem no caos. O problema é que o mapa que ele desenha é torto, muito torto, porque no fundo, quase tudo que ele chama de virada de chave gira em torno da mesma obsessão: validação. Validação pelo sexo, validação pelo dinheiro, validação por status, validação por comparação, validação por imagem. E isso pode até produzir um personagem impressionante por fora, mas não necessariamente forma um homem sólido por dentro. Esse é o ponto que eu quero desenvolver aqui. Porque o vídeo dele não está só dando opinião, ele está ensinando um modelo de masculinidade. E esse modelo tem um problema sério. Ele parece libertador no começo, mas aprisiona o cara numa corrida eterna de performance. A lógica é sempre a mesma. Sua vida muda quando você conquista algo que prova que você vale mais. Percebe? Não é sua vida muda quando você aprende a pensar melhor. Não é sua vida muda quando você conquista domínio sobre si. Não é sua vida muda quando você amadurece emocionalmente? A proposta é, sua vida muda quando você desbloqueia determinados símbolos. E aí começam os problemas. Porque o primeiro símbolo que ele traz já mostra o tom de tudo. A vida do homem mudaria quando ele tivesse a primeira experiência sexual. De novo, claro que isso pode marcar. Claro que pode mexer com a cabeça. Claro que pode ser uma lembrança forte. Mas transformar isso num divisor central da masculinidade já é um erro. Por quê? Porque ensina o cara, especialmente o mais novo, a tratar a própria dignidade como se estivesse esperando uma autorização externa, como se ele ainda não fosse inteiro antes disso, como se ainda faltasse um selo, como se a identidade masculina dependesse de ser iniciado por uma experiência específica. E isso é venenoso, porque você joga milhões de homens jovens dentro de uma corrida de ansiedade, comparação e sensação de atraso. O cara não vive mais no próprio tempo, ele passa a viver olhando para os lados. Já era para eu ter vivido isso? Será que eu tô ficando para trás? Será que sou menos homem por ainda não ter passado por isso? Será que agora finalmente eu vou me sentir suficiente? Só que esse finalmente nunca chega do jeito que ele imagina. Porque quando a identidade está apoiada em validação, ela não se acalma depois da primeira conquista. Ela só muda de objeto. Antes era isso, depois vira outra coisa, depois mais outra, depois mais outra. É por isso que esse tipo de pensamento parece motivacional, mas no fundo é uma máquina de carência. E aí o vídeo sobe um degrau e fica ainda mais problemático, porque ele não fala apenas da primeira experiência, ele fala da experiência com uma mulher que, dentro do imaginário dele, teria um valor simbólico altíssimo, alguém tratada como troféu máximo, alguém que serviria não como pessoa, mas como confirmação de status. E aqui o discurso escorrega feio, porque nesse momento a mulher deixa de ser encontro e vira espelho. Ela passa a funcionar como certificado ambulante de valor masculino. Se eu conseguir isso, então eu sou alguém. Se alguém desse nível me quis, então eu subi. Se eu tive acesso a esse tipo de mulher, então agora eu posso tudo. Isso não é confiança. Isso é dependência emocional de símbolo. É o cara terceirizando a própria autoestima para a imagem da pessoa com quem se envolve. E muita gente confunde isso com autoconfiança, porque a sensação é forte. O cara realmente se sente expandido, se sente maior, se sente mais capaz, se sente energizado. Só que intensidade não é profundidade. Você pode viver uma experiência muito intensa e tirar dela uma conclusão completamente errada. E é exatamente isso que acontece quando o sujeito começa a acreditar que ter sido escolhido por uma pessoa muito desejada socialmente prova que ele agora pode conquistar qualquer coisa. Não prova. Pode até gerar um choque psicológico. Pode até destravar alguma insegurança. Pode até aumentar coragem. Mas coragem destravada por euforia não é a mesma coisa que estrutura interna. Essa diferença é crucial. Porque tem muito homem por aí que vive um pico, interpreta o pico como transformação definitiva e depois monta toda a visão de mundo em cima daquele pico. Só que pico passa. E se a base não foi construída, a pessoa continua sendo governada pelos mesmos vazios, só que agora com histórias mais chamativas para contar.
Aí vem o outro elemento do vídeo, ganhar mais que os pais. Esse ponto é interessante porque parece mais sério, parece mais respeitável, parece até mais pé no chão. E claro, existe algo bonito em conseguir superar financeiramente a geração anterior. Em alguns casos, isso representa ascensão real, esforço, disciplina, quebra de ciclo, alívio, expansão de horizonte. Tudo isso é legítimo? Mas o vídeo trata esse momento menos como construção e mais como ritual psicológico de ultrapassagem. Como se o homem finalmente subisse um degrau hierárquico existencial. E aí começa a distorção, porque dinheiro é poder de ação, não medida absoluta de valor humano. Quando o homem começa a usar a renda como régua afetiva contra o pai, contra a família, contra o passado, o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira arma simbólica. Ele já não quer só construir uma vida boa, ele quer vencer internamente alguma disputa, quer provar alguma coisa, quer compensar alguma sensação antiga, quer apagar alguma humilhação, quer reescrever a própria biografia na marra. E é aí que muita ambição aparentemente admirável vira só ferida com estratégia. O cara trabalha, cresce, fatura, se movimenta, mas por dentro continua reagindo, continua se comparando, continua tentando se convencer de que agora sim chegou no lugar certo. Só que enquanto o eixo da vida estiver na comparação, nunca chega, porque sempre vai existir alguém acima, sempre vai existir um número maior, sempre vai existir um novo topo para usar como desculpa para não descansar nunca. E isso nos leva ao culto do primeiro milhão. Esse talvez seja um dos maiores feitiços mentais do universo masculino contemporâneo. A fantasia de que existe um número que vai reorganizar tudo. Que quando você vê aquele valor na conta, alguma coisa mágica acontece. Você finalmente se enxerga diferente. As pessoas te enxergam diferente. Sua mente vira outra. Seu valor aumenta. Eu entendo o apelo disso. De verdade. Dinheiro muda a vida, sim. Traz margem, traz paz em muitos aspectos. Resolve o problema real, reduz vulnerabilidade, abre porta, dá escolha. Nada disso deve ser negado. Mas tratar o milhão como experiência quase espiritual é um erro enorme, porque o dinheiro pode aumentar o conforto sem aumentar a consciência. Pode ampliar a liberdade sem curar a confusão interna. Pode sofisticar a vida sem aprofundar a pessoa. E o homem que joga no dinheiro a expectativa de finalmente se sentir completo, normalmente descobre tarde demais que o número não preenche o que ele prometeu preencher. Ele muda a paisagem, mas não necessariamente cura o centro. Se o cara era inseguro, pode virar inseguro com acesso. Se era compulsivo, compulsivo com orçamento maior. Se era emocionalmente instável, continua instável, só que agora em hotel melhor. E isso é importante dizer porque hoje existe um excesso de misticismo em torno da riqueza. Como se enriquecer fosse, por si só, sinal de superioridade humana. Não é. Pode ser sinal de competência em alguma área. Pode ser sinal de timing. Pode ser sinal de coragem, trabalho, leitura de mercado, persistência. Mas não é certificado automático de maturidade. Do mesmo jeito, o vídeo tenta rebaixar o primeiro milhão de reais para elevar o primeiro milhão de dólares. E aqui aparece uma dinâmica psicológica muito comum nesse universo, a impossibilidade de repousar. Nada nunca é suficiente. Nada nunca pode ser grande o bastante. Nada nunca pode ser simbólico o suficiente. Sempre precisa existir uma nova escada. Primeiro você quer sair do zero, depois quer passar dos pais, depois quer 7 dígitos, depois quer 7 dígitos em outra moeda, depois quer mais patrimônio, depois quer mais exposição, depois quer mais prova de que você não é comum. Isso pode até ser vendido como fome saudável, mas muitas vezes é só pânico de insignificância. O cara não sabe mais viver, só sabe perseguir. Ele não habita a própria construção, só corre para a próxima validação. E é por isso que eu acho perigoso esse tipo de conteúdo, porque ele ensina o homem a confundir movimento com sentido. Nem todo avanço te amadurece, às vezes ele só te acelera, e aceleração sem direção pode parecer poder por um tempo, mas continua sendo desordem. Agora talvez o ponto mais delicado do vídeo seja a paternidade, porque o filho aparece como se fosse o grande checkpoint final, o último selo, quase como uma coroação de trajetória. E isso sinceramente revela muito da visão de mundo por trás de tudo, porque filho não deveria entrar numa lista dessas como fase alcançada. Filho não é troféu de progressão masculina, não é medalha de evolução, não é item de currículo existencial. Filho é ruptura interior, ou deveria ser. A chegada de um filho deveria quebrar a lógica do ego, não completar o ego. Deveria aumentar senso de serviço, responsabilidade, presença, humildade, cuidado, visão de longo prazo. Só que dentro desse discurso, até a paternidade corre o risco de ser absorvida pela mesma narrativa de status e conquista. Tudo vira parte da biografia do cara. Tudo gira em torno da trajetória dele. Tudo entra como peça do personagem. E eu acho isso muito revelador. Porque no fundo, esse modelo de masculinidade não está interessado no que aprofunda a alma do homem. Está interessado no que aumenta a autoimagem dele. Esse é o eixo secreto de tudo. Não é profundidade, é autoimagem. Não é centro, é personagem. Não é integridade, é narrativa. E quando o homem começa a viver assim, ele vira refém da própria legenda.
Tudo precisa render uma história boa. Tudo precisa render uma cena forte. Tudo precisa parecer um capítulo marcante da jornada dele. Só que a vida real do homem maduro geralmente não é assim. As maiores viradas de um homem quase nunca são as mais exibíveis. Às vezes, a maior virada acontece quando ele percebe que está viciado em aprovação. Às vezes acontece quando ele para de transformar desejo em identidade. Às vezes acontece quando ele aprende a ficar em silêncio sem precisar se distrair o tempo todo. Às vezes acontece quando ele honra uma rotina por meses, sem ninguém ver. Às vezes acontece quando ele para de mentir para si mesmo. Às vezes acontece quando ele segura o impulso que antes dominava ele. Às vezes acontece quando ele aceita que ainda é fraco em certas áreas e decide construir sem teatro. Às vezes acontece quando ele para de usar mulher como termômetro do próprio valor. Às vezes acontece quando ele finalmente deixa de viver para impressionar. Essas viradas são menos vendáveis, menos cinematográficas, menos instagramáveis, mas são muito mais reais. Porque no fim, a pergunta não é quais cenas te fizeram sentir grande? A pergunta é o que realmente te tornou mais estável, mais lúcido, mais forte, mais confiável, mais livre. E aí muita coisa muda. Talvez a primeira grande virada da vida de um homem seja quando ele percebe que desejo sem direção escraviza. Talvez seja quando ele aprende a ganhar dinheiro sem transformar isso numa guerra psicológica. Talvez seja quando ele começa a construir sem precisar performar vitória toda semana. Talvez seja quando ele consegue olhar para si sem fantasia. Isso é muito mais sério do que esse modelo de checkpoints. Porque checkpoint é bom para jogo. Vida humana é mais bagunçada, mais ambígua, mais profunda, mais moral, mais psicológica. Tem homem que vive cenas impressionantes e continua infantil. Tem homem que parece menos espetacular por fora, mas já conquistou um negócio raríssimo: densidade. E densidade vale mais que euforia. Eu diria até que um dos maiores sinais de masculinidade madura é justamente sair dessa lógica gamificada. Parar de se ver como alguém colecionando marcos para aumentar o próprio valor, parar de transformar tudo em competição implícita, parar de medir a si mesmo o tempo inteiro pelos critérios mais visíveis, parar de fazer da própria vida um eterno processo de autopromoção interna, porque isso cansa. E pior, isso empobrece. Empobrece relação, empobrece amor, empobrece amizade, empobrece vocação, empobrece paternidade, empobrece espiritualidade, empobrece até o sucesso. Tudo fica instrumentalizado, tudo precisa servir à imagem do cara. E se tudo serve à imagem, nada serve à verdade. Então o reverso correto desse vídeo, pra mim, é bem simples. A vida de um homem não muda quando ele acumula marcos chamativos. Ela muda quando ele deixa de precisar desses marcos para se sentir alguém. Essa é a virada. Não é sobre conquistar mais símbolos, é sobre parar de depender deles, não é sobre provar que consegue atrair determinada pessoa, é sobre não precisar disso para existir com dignidade. Não é sobre ganhar mais que o pai como se a vida fosse uma rixa silenciosa. É sobre se tornar adulto de verdade, honrar o que recebeu e construir o que ainda falta. Não é sobre transformar o primeiro milhão numa epifania mística. É sobre ganhar dinheiro sem vender a própria paz, sem perder o eixo e sem achar que conta bancária substitui substância. Não é sobre tratar o filho como o último troféu da jornada masculina. É sobre se tornar alguém capaz de sustentar vida, presença e verdade. No fundo, o vídeo dele vem de uma fantasia muito comum, a de que a vida masculina se resolve quando o homem finalmente consegue impressionar bastante. Só que não. Impressionar não é amadurecer. Ser desejado não é ser inteiro. Ganhar muito não é estar em paz. Viver histórias intensas não é ter profundidade. E construir personagem não é construir caráter. Por isso eu acho importante fazer esse reverso. Porque muita gente jovem escuta esse tipo de conteúdo e sente um choque de energia. Acha que encontrou uma fórmula. Acha que agora entendeu o jogo. Mas às vezes só encontrou uma maneira mais sofisticada de continuar escravo da própria carência. E carência bem vestida ainda é carência. Se eu tivesse que resumir em uma frase, seria essa: o homem começa a amadurecer de verdade quando para de usar sexo, dinheiro e status como muleta psicológica para se convencer de que tem valor. A partir daí, tudo pode continuar existindo. Relacionamento, ambição, patrimônio, filhos, conquistas, experiências. Nada disso precisa ser negado. Mas tudo muda de lugar, deixa de ser fonte de identidade e vira consequência de estrutura. E quando a estrutura vem, o homem para de parecer forte só em momentos de euforia e começa a ser forte também no silêncio, na rotina, na renúncia, na responsabilidade e na presença. Pra mim, isso vale muito mais do que qualquer lista de checkpoints. Se esse tipo de vídeo te ajuda a enxergar além da embalagem, se inscreve no canal agora. Porque aqui, a ideia não é repetir frase pronta de internet. É pegar essas narrativas virais que parecem profundas, desmontar peça por peça e mostrar o que tem por trás. Então se você curte conteúdo com mais verdade, mais crítica e menos ilusão, já se inscreve e ativa o sino.
porque os próximos vídeos vão nessa linha: menos guru, menos teatrinho, mais lucidez.